Fala galera, Herbert Granville na área, aqui do canal Poder Manifesto. Quero estar falando hoje com vocês a respeito do que seria ter um coração inabalável. Quais seriam as marcas de um coração inabalável? Como ter um coração fortemente apoiado, um coração firme, um coração fixo. E é importante a gente falar a respeito disso porque muitas vezes o nosso coração ele oscila. A palavra de Deus diz que o coração do homem, do ser humano, ele é enganoso. Nós temos um coração corrupto ou corruptível. Então é importante nós sabermos como nós podemos ter esse coração fortalecido no Senhor. O texto de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, fala justamente sobre uma situação onde os discípulos passaram ali por algo aterrorizante. Eles estavam dentro de um barco, onde o versículo 37 diz que levanta-se um forte vendaval. E nesse forte vendaval, as ondas começam a serem lançadas, se lançam sobre o barco, de forma que o barco começa a se encher de água. Nesse texto de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, nós vemos que diante de tal situação, o coração dos discípulos ali começa a oscilar. Eles começam a ter medo, a ter grande pavor. Diante de tal cena, Jesus Cristo se encontra deitado ali, sob um travesseiro, mas ele estava calmo, ele estava firme, ele estava ali quieto. Os discípulos desesperados chegam então e acordam Jesus, dizendo: Mestre, o Senhor não se importa que morramos? Nós vamos morrer. É interessante a gente pensar nessas coisas, porque muitas vezes a gente passa por situações, a gente passa por dificuldades, onde a gente pensa que tudo vai ali, que vai ser o fim de todas as coisas. A gente passa por situações, muitas vezes, onde a gente fica desesperado, onde a gente, muitas vezes, emocionalmente, começa a oscilar, onde muitas vezes, até espiritualmente, nós começamos a fraquejar. Quantos não têm sentido medo, angústia, desespero? Quantas pessoas, de repente, não estão, até mesmo nesse momento, trancadas em seus quartos, numa angústia tremenda, num choro incontrolável? Talvez você saiu da sua casa para ir trabalhar, talvez você saiu ali se arrastando, achando que não tinha mais jeito, achando que havia se levantado ou se levantou contra você um forte vendaval. E deixa eu te falar uma coisa: vendavais existem. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, passaremos por aflições. Teremos aflições. Teremos momentos ali que irão querer chacoalhar a nossa vida. Imagine como estava o coração dos discípulos naquele momento. E eu pergunto para você, como está o seu coração? Existe solução? Para permanecermos firmes no Senhor, com o coração fortalecido ou fortemente apoiado, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o medo existe. Mas o medo, ele pode sim ser saudável. Ter medo pode ser, na minha e na sua vida, sinônimo de olhar para as circunstâncias difíceis ou complicadas e saber que elas são reais. Meu Deus, está acontecendo mesmo. O vento forte, a água entrando no barco, as ondas agitadas que batem violentamente. Tudo isso é real. Não é invenção da minha cabeça, não é invenção da sua cabeça. Não é um sentimento que eu tenho que excluir da minha vida e assim criar a falsa percepção de que eu aguento tudo. Não. O medo, ele nos faz ver o quanto nós somos humanos e limitados, como qualquer outra pessoa. Porém, o medo ele se torna algo prejudicial na minha ou na sua vida quando ele nos paralisa. E observe que o versículo 41 do texto bíblico é usada
nesse versículo a palavra apavorados. Ou seja, os discípulos estavam aterrados. Os discípulos estavam sem ação produtiva, sem movimento algum. Os pensamentos que começaram a surgir na cabeça deles eram pensamentos que alimentavam a falta de esperança, que alimentavam a incredulidade, o medo excessivo. Versículo 38 do texto, a parte B, diz: Mestre, não te importas que morramos? Senhor, o Senhor não se importa com a minha vida? O Senhor não se importa com a minha saúde? Talvez seja o seu pensamento. O Senhor não se importa com o meu casamento? O Senhor não se importa com a minha baixa autoestima? O Senhor não se importa com essa situação que eu tenho vivido? Talvez você esteja se perguntando: onde está o Senhor? Porém, observe que no versículo 40, o texto ele fala uma palavra que me chamou bastante a atenção. No versículo 40, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: Então Jesus, o texto diz, então Jesus perguntou aos seus discípulos. Isso mesmo. Eu fiquei pensando nesse versículo. Eu fiquei pensando nessa palavra. Por que essa palavra está escrita e por que essa palavra ressaltou aos meus olhos, ao meu coração? A palavra discípulos. Eu fui no dicionário para pesquisar a respeito dessa palavra, e um dicionário que tinha quase 5 páginas falando a respeito do que é ser discípulo. E a palavra discípulo, ela significa aprendiz, aluno. É um processo mediante pela qual a pessoa passa a adquirir o conhecimento. Isso é o ser discípulo. O filósofo Sócrates, ele defendia que quando um homem está aprendendo alguma coisa, isso deve penetrar profundamente na natureza de tudo, inclusive na sua própria natureza. O discipulado é um processo que deve levar o ser humano caído, pecador, medroso, deve levar o ser humano além da compreensão, até chegar a um conhecimento da moralidade de tal modo que a pessoa possa agir de acordo com os princípios aprendidos. Ser um discípulo de Cristo significa ser vinculado a Jesus e assim cumprir a vontade de Deus, abandonando os seus antigos achismos, abandonando a sua falta de fé, seus medos excessivos, medos que te paralisam, abandonando a sua desesperança, abandonando o pecado que diariamente está ali à tua porta. Então você deve abandonar tais sentimentos. Você deve recusar tais convites que irão te prejudicar. E é interessante que o discípulo, ele passa então agora a enxergar uma novidade de vida. Ele passa a enxergar dentro do aprendizado contínuo, ele passa a enxergar que existe esperança, que existem promessas, que existe solução, que existe um reino superior, celestial, que já se faz presente entre nós. O que eu acho interessante nesse texto é que Jesus Cristo, ele não age com falta de misericórdia para exortá-los. Ele sabia que eles precisavam, os discípulos precisavam se fortalecer. Presta atenção. As situações que vêm contra você não são para te derrubar. Não é para você deixar de caminhar. É para te fortalecer. É para te sarar. É para te ensinar. É para tratar o teu coração. A obra do Senhor, ela não parou. E Ele quer construir corações inabaláveis, corações fortemente apoiados nele. Romanos capítulo 11, versículo 36, a palavra de Deus diz: pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor
são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. O Salmo 77, versículos 9 ao 14, diz: Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? E é interessante que o salmista ele completa dizendo: Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. O salmista ele passa a pensar de uma maneira negativa. E os sentimentos negativos muitas vezes invadem os nossos pensamentos ou o nosso coração. Mas o salmista, nesse texto de Salmo 77, versículos 9 ao 14, ele também diz: Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. E aí nesse salmo ele chega a uma conclusão. Ele diz: Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Deus, ele é fiel, meu querido, minha querida. Jesus Cristo, ele te ama. E tenha certeza de algo. Se você o tem buscado, se você tem clamado, ou se você tem gemido na presença dele, ele tem te escutado sim. Jesus Cristo, ele se encontra no barco e ele não vai deixar o barco afundar. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus, elas são verdadeiras. As promessas de Deus, elas são fiéis. Ele cumpre as suas promessas. O Senhor não é um Deus que falha. Não é um Deus que mente. Não é um Deus que vai te enganar, não, de forma nenhuma. Pelo contrário. A palavra de Deus diz: Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. O Senhor sempre estará contigo, sim. Tenha certeza disso. E as situações existentes na sua vida são para lapidar o seu coração. São para moldar o teu caráter. São para que você, através dessa prova, seja purificado, refinado, assim como o ouro. Então, entregue a cada dia o teu caminho ao Senhor, como diz o salmista no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Ele agirá. Deus abençoe sua vida, que você venha estar se fortalecendo através da palavra do Senhor, através dos ensinamentos do Senhor. E deixe aí o seu like, deixe os seus comentários, compartilhe com pessoas que você sabe que muitas vezes estão enfrentando situações complicadas, difíceis. Mostre esse vídeo para edificar, para abençoar outras pessoas, para abençoar vidas. Fica na paz que só o Senhor Jesus pode dar. Deus te abençoe.